Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Marco Leison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História. Vamos falar aqui um pouco sobre a questão das mudanças na Europa feudal. Então a gente vai continuar falando sobre o período do feudalismo. Aquela primeira parte que a gente já estudou, que fala lá sobre a Europa, a questão do feudalismo, as características. Vimos que durante o feudalismo teve a questão da ruralização, as pessoas foram mais para a zona rural, os reis perderam importância, muito por causa da questão do medo dos bárbaros. E aí a gente viu a questão da divisão dos feudos e da obrigação. O feudalismo é um sistema baseado na relação de fidelidade, onde a gente tem um dono da terra, que é o senhor, e a gente tem um trabalhador, que é o servo. O servo trabalha na terra do senhor, trocando obrigações com esse senhor. E isso permaneceu durante muito tempo. A questão da Europa feudal, o feudalismo tem outra característica importante, que é a importância da questão da religiosidade. É um período marcado muito pela influência da Igreja Católica sobre as pessoas de uma forma geral. A Igreja ela tinha muito poder, muita influência. E aí a gente vai estudar aqui já a parte da decadência do feudalismo, quando começa a ocorrer as transformações. A Europa ela vai sair daquele sistema onde todo mundo vive lá trancado dentro dos feudos, com medo das invasões, todo mundo lá protegido dentro dos castelos, e começa a voltar, vamos dizer assim, uma vida normal, com o ressurgimento das cidades, das trocas comerciais de uma forma geral. Então a gente vai falar aqui primeiro da questão das mudanças, as principais mudanças que vão ocorrer na Europa a partir do século XI, já na segunda metade do período do feudalismo, da Idade Média. Então a gente tem, entre as mudanças, a gente tem a expansão das áreas de cultivo, começou a plantar em mais terras, quanto mais áreas você cultivava, mais alimentos iria sobrar. Outras coisas que vão ter de modificação é a questão das inovações técnicas, que também vão estar relacionadas à questão da agricultura. Então a gente tem dessas modificações técnicas, a gente tem, por exemplo, o primeiro deles que eu vou citar aqui é a chamada charrua, que eu vou mostrar mais à frente o exemplo do que é. Era um equipamento para furar a terra, para usar, para remover a terra. Sistema de rotação trienal de culturas. Esse sistema, gente, ele aumentou a produtividade da terra. Ele fez com que se colhesse mais em um mesmo pedaço de terra. Como é que esse sistema funcionava? Eles pegavam o terreno e dividiam em três partes. Aí aqui, um exemplo, no campozinho amarelo, ele plantava cevada, no campo rosa, ele plantava trigo, e no campo verde, ele não plantava nada, deixava um ano descansando. Quando era no outro ano, o que ia descansar era o amarelo, plantava trigo aqui, plantava cevada nesse outro. No outro ano, deixava esse aqui descansando, e aí ele ia fazendo esse sistema de rotação. Com isso, ele aumentou muito. Por exemplo, bem aqui nesse trecho, diz que resultou em um aumento total de 150% na quantidade de trigo disponível. Ele aumentou mais do que dobrou a quantidade de comida. A espiga de milho era 40, em média, 40 grãos, bem maior do que as outras. Então, isso melhorou muito. Os moinhos, que ajudou também na questão de moer os alimentos de uma forma geral, o trigo principalmente, e também na questão de transporte de água. E tinha um peitoral de cavalo que também ajudou nessa questão da alimentação. Então aqui a gente tem a charrua, é esse instrumento aqui usado para remover a terra. Ele é um instrumento feito de madeira que tinha uma ponta de ferro e era usado para furar, para poder plantar. Geralmente a charrua ela era puxada pelo cavalo ou pelo boi. Só que no início machucava muito os cavalos, porque você amarrava a corda aqui e o cavalo ficava meio que enforcado. E aí eles desenvolveram um peitoral, que é esse instrumentozinho aqui, ó, que amarrava no cavalo e não machucava. Isso facilitava o trabalho, trabalhava mais durante o dia, conseguia produzir mais alimentos. E o outro exemplo é a questão aqui do moinho. Aqui é um moinho de vento, ele roda essas hélices. Lá dentro ele tem uma pedra que gira e quebrava os grãos, o milho, o trigo, era quebrado dessa forma. Então as inovações aumentaram a produção de alimentos. Tudo isso que a gente falou agora, ela aumentou a quantidade de alimentos, começou a sobrar mais comida.
As pessoas tinham mais o que comer. Quanto mais alimentos tinham, a população também começou a aumentar. As pessoas não morriam mais de fome, não tinham mais essa necessidade de comida, então a população vai aumentar. É uma das principais consequências, é o aumento da população. O aumento da produção de alimentos também impulsionou a volta do comércio, porque assim, passou-se a produzir mais comida, mais do que as pessoas estavam precisando de comer. E aí, em determinado lugar produzia-se muito arroz, no outro produzia muito feijão, poderia fazer uma troca comercial. Ia lá trocar o arroz pelo feijão. Então passou a sobrar comida, voltou a ter o comércio, a troca. Ia para uma região, trocava. Com isso, o comércio começa a se restabelecer. Vão surgir na Europa as chamadas feiras. As feiras medievais, geralmente elas aconteciam em torno de grandes estradas. Eles pegavam as principais estradas da região, onde as estradas se encontravam, os comerciantes iam lá e abriam suas feiras. Geralmente durava de 15 a 60 dias para vender aquilo que foi produzido durante o ano. Era feito às vezes 2 vezes por ano e reunia vendedores de diferentes regiões. Lá, ao entorno dessas feiras, vão surgir importantes cidades da Europa medieval. Quando se formava a feira, muitas vezes as pessoas começavam a produzir casinhas ao redor e ao entorno dessas feiras começaram a surgir importantes cidades. Então aqui a gente tem um mapa com as principais feiras que foram se desenvolvendo, as principais rotas comerciais, que eram o caminho percorrido por esses comerciantes, principalmente. Aí a gente tem aqui, ó, com o desenvolvimento dessas feiras e a volta do comércio, também vai voltar a questão de se desenvolver as cidades. A gente falou lá nos primeiros vídeos que com o feudalismo as cidades elas vão perder importância. As pessoas elas saem da zona rural, melhor dizendo, elas saem da cidade com medo dos bárbaros e vão se esconder na proteção dos senhores feudais nos castelos na zona rural. Só que com o comércio, as cidades vão voltar a se desenvolver. As cidades que voltam a crescer, durante a Idade Média, as cidades elas eram chamadas de burgos. Elas eram cidades ainda muradas, só que agora não era só o castelo que era murado, era uma cidade por completo, como está aqui o exemplo, com toda a estrutura. Tinha uma igreja pela influência religiosa, tinha uma praça para tomar as decisões, tinha um centro administrativo para quem comandava e tinha as muralhas de proteção. Então as cidades eram chamadas de burgos e os moradores dessas cidades eram chamados de burgueses, porque geralmente quem morava nas cidades eram os comerciantes. Burguesia é o comerciante, é o cara que consegue vender, trocar, fazer o negócio. Então, nessas cidades também começou a desenvolver a questão comercial e artesanal. Produzir para vender, organizar a produção do artesanato, produzir roupas, sapatos para poder vender. E aí foram se organizando uma espécie de sindicatos dos comerciantes e dos artesãos. Isso ficou conhecido como corporações de ofício. Eram organizações de comerciantes e artesãos que tinham o objetivo de controlar os preços dos produtos e proteger os associados contra a concorrência. Então, por exemplo, em uma determinada cidade tem muita fábrica de sapato, artesanato de produzir sapato. Eles combinavam o preço que os sapatos tinham que ser vendidos naquela cidade e eles combinavam uma forma para evitar que viessem sapatos de outras cidades para serem vendidos. Essas corporações, elas protegiam os comerciantes e artesãos. E nessas corporações também ela funcionava como assim uma espécie de escola. O artesão era o mestre do ofício, ele era o chefe, e aí um jovem entrava lá como ajudante. Ele ia aprender como fazer todo o trabalho, depois de muito tempo é que ele poderia se tornar um artesão e um mestre. Além das corporações de ofício, a gente tinha também aqui as chamadas ligas hanseáticas, que, assim como a corporação de ofício, ela é uma espécie de organização de proteger. Só que aqui no caso a gente está falando de cidades, principalmente as cidades alemãs. Eram cidades que se organizavam para eliminar a concorrência das outras cidades, para garantir preços, vantagens e lucros. Outro fato importante que a gente vai falar aqui já da segunda metade aqui do feudalismo é as cruzadas.
As cruzadas foram expedições militares convocadas pela Igreja Católica para recuperar a Terra Santa. A Terra Santa é a região, segundo a Bíblia, onde Jesus nasceu e viveu as passagens relatadas lá na Bíblia. Essa região da Terra Santa estava sob o domínio dos muçulmanos. E a Igreja Católica decidiu organizar uma expedição militar para recuperar essa terra. O objetivo era combater os infiéis, que eram os muçulmanos, combater quem não acreditava em Jesus Cristo e reconquistar a Terra Santa. Isso era o que a igreja queria. Quem vai convocar essa cruzada? É a própria Igreja Católica. As cruzadas elas vão ser convocadas por um papa chamado Urbano II, no ano de 1095. A Igreja Católica, na tentativa de reconquistar a Terra Santa, ela queria que as pessoas fossem lutar. Em troca da luta das pessoas nas cruzadas, a Igreja Católica ela oferecia para quem fosse lutar o perdão dos pecados. Então era o seguinte: você poderia ser o maior pecador do mundo, fazer tudo de errado, mas se você lutasse nas cruzadas, a Igreja Católica dizia que você estava perdoado e que você iria para o céu. O padre dizia isso. Era verdade? Era o que o padre estava dizendo. As pessoas acreditavam que elas realmente poderiam ser perdoadas. Então eles iam lutar. Foram realizadas 8 cruzadas oficiais, sendo que nenhuma delas conseguiu cumprir o objetivo final, que era de libertar a Terra Santa, que continuou sob o domínio dos muçulmanos. Mas as cruzadas elas foram importantes porque elas provocaram várias mudanças. Como, por exemplo, ela possibilitou o aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Ela possibilitou a reabertura das rotas comerciais pelo Mar Mediterrâneo. Ela foi responsável pelo enfraquecimento da nobreza que foi lutar lá nas cruzadas. Muitos perderam toda a sua riqueza. E ela serviu para fortalecer os reis, que passaram a liderar muitas vezes essas cruzadas. Então eles saem fortalecidos. O sistema do feudalismo após as cruzadas ela perde força, porque o rei vai passar a voltar a ser importante. Não apenas o senhor feudal, mas o rei de uma forma geral. Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, é só entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.